Sobre mercado imobiliário com o Silvio Saldanha. Ele é presidente da Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais. Bom dia, Silvio. Bem-vindo à Manhã da Piedade, de volta, né? Bom dia, Moninha. Bom dia carinhoso e especial aos nossos espectadores aqui da TV Horizonte. Sabe que é sempre um prazer voltar a essa casa. Silvio, é sempre bom mesmo. E imóvel, ele é um assunto inesgotável, né? Essa época agora, a pandemia já está terminando, a gente já percebe as pessoas voltando, até o trânsito já está ficando mais difícil. Aqueceu? O mercado está aquecido? Moninha, sempre que a gente fala em imóveis, a gente fala em sonho, né? Quem não sonha em ter a sua casa própria? Quem não quer realizar esse sonho, né? É claro que são os fatores extra, eles acabam sempre somando nessas situações, uma política diferente de juros, uma correção mais atrativa, mas tudo isso eu sempre entendo como secundário. Por quê? Porque o principal, quando você quer realizar esse sonho, quer partir, talvez, até mesmo um aluguel, né? Ter o seu canto, tem que pagar um aluguel, ou vai comprar um imóvel, vai buscar um financiamento, o principal é ter uma organização financeira, ter um planejamento. Você está organizado, você tem um valor bom para dar de entrada, ou o aluguel não vai ultrapassar muito o seu orçamento mensal, porque são dívidas, né? A gente assume compromissos aí a longo prazo, e esses compromissos, eles acabam, às vezes, se tornando obrigações muito sérias, né? No caso da inadimplência. Mas o mercado, sim, tá? Ele está reagindo, ele está voltando a ter movimento, está voltando a ter um maior número de compra e venda, o pessoal está voltando a acreditar, principalmente os aluguéis comerciais, o pessoal está acreditando novamente que a pandemia sim está finalizando e, por consequência, é a hora do sobrefôlego, né? A hora de recomeçar. Então, eu acredito que os ventos estão soprando a favor aí do consumidor. Silvio, as pessoas, quando vão comprar um imóvel, elas perguntam o preço do imóvel, depois da negociata, naquela cabeça vamos colocar, comprou um imóvel que 600 mil reais. Mas 600 mil reais, mas o valor não é só esse. Tem o valor da corretagem, se teve corretor de imóveis, qual que é a porcentagem dele, tem registro de compra no cartório, tem ITBI, tem um tanto de coisa. Eu pergunto para você, vamos colocar um preço redondo, ficar fácil a nossa conta, 500 mil reais, estou comprando um imóvel, no final da minha despesa, qual será com o imposto, com a parte do corretor, com a escritura pública? No final das contas, esse imóvel sai por quanto? Esse imóvel que a gente está simulando aqui de 500 mil, normalmente quem paga a corretagem é quem está vendendo e não quem está comprando, tá? Essa taxa de corretagem, claro, ela está embutida no preço, né? Porque quem vai vender já coloca ali esses 6%, respondendo a tua pergunta, 6% de corretagem já está no preço. Você não paga diretamente ao corretor, mas o vendedor sim, quando receber, vai repassar. O que cabe ao comprador são as despesas de registro e de ITBI, que é o Imposto de Transmissão. A taxa de registro em cartório, ela fica em torno de 1%. Então, se a gente pegar esse imóvel, a gente vai estar gastando só de cartório em torno de 5 mil reais. E o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ele varia de cidade para cidade. Numa média, ele é 3%. Então, vamos falar, além do 1% de cartório, mais 3% de ITBI, nós estamos falando em 4%. Então, os 4% em cima de 500 mil, coloca aí mais 20 mil reais de despesa só para registro e escritura dessa compra. Claro que depois a gente está mudando para um imóvel, muitas vezes requer alguma reforminha ou outra, despesas com mudanças, despesas com móveis, né? Mas normalmente a gente coloca aí uma faixa de 10% do valor, você tem que ter a mais para essas despesas iniciais. Entendi. E aí, quais são os documentos que eu preciso de apresentar, assim, que não tem jeito de eu fugir, para poder fazer a compra de imóvel? Porque as pessoas que estão vendendo ficam inseguros também de fazer uma compra, da pessoa não pagar, depois que entrou para dentro do imóvel, como é que tira aquela pessoa lá de dentro? Tem várias questões, né, Silvio? O que aquela pessoa que está vendendo precisa de cobrar de quem está comprando os documentos para ficar seguro?
Nesse caso, vão ter várias variáveis, né? A gente vai ter que entender se a venda primeiro está sendo intermediada por um corretor de imóveis ou por uma imobiliária. E aí sim, ela vai tratar de tudo isso, vai cuidar da segurança da transação, né? Vai certificar se quem está vendendo pode vender, se quem está comprando tem capacidade de pagamento. Agora, se não for envolver um corretor ou uma imobiliária, for feita uma transação direta, é muito importante buscar orientação, contratar uma equipe, contratar um profissional. Poxa, mas é mais um custo. Não é o custo, é um investimento da segurança. Por quê? São vários documentos, são certidões negativas. A gente já se deparou aqui em Belo Horizonte com muita fraude, pessoas fraudando matrícula do imóvel, onde elas eram falsos donos para vender esse imóvel para terceiro, e depois que você paga, você nunca mais encontra essas pessoas. Então, requer essa cautela, tá? Requer esse cuidado, para que o profissional especializado vai sim tratar. Se tiver que fazer um financiamento, ele vai te orientar, vai pedir tua comprovação de renda, vai pedir teu imposto de renda, vai pedir... você não pode ter restrição no nome. Então, nesse momento, é muito temerário não envolver alguém especializado, seja um corretor de imóveis, seja uma imobiliária, seja um advogado ou seja um especialista. Porque lá na frente o risco é muito grande e o barato sai muito caro. Verdade. Silvio, você explica de uma forma tão clara, que eu falo por mim, uma pessoa completamente leiga nesse assunto, eu entendo tudo que você fala, as pessoas em casa também estão entendendo. O que compensa mais, um financiamento ou um consórcio imobiliário? Depende da pressa do consumidor. Por que isso? Porque o financiamento imobiliário, ele é o dinheiro imediato. Você vai entrar com a documentação no banco, vai escolher o imóvel, né? E o banco aprovando aquele empréstimo, já em questão de 30, talvez 60 dias, esse valor já é repassado para o vendedor. O consórcio não, o consórcio é um planejamento. Você entra num grupo com talvez 120 meses, e por 120 meses você vai pagando um valor que é muito menor que o financiamento imobiliário, porque ele não tem juros, o consórcio tem só taxa administrativa, mas o dinheiro não é imediato. Para você retirar um dinheiro de consórcio, se dá de duas maneiras. Ou por sorteio, tem um grupo aqui que nós estamos, aqui 120 pessoas, e aí todo mês se sorteia 1, 2, 3, dependendo do consórcio. E outra parte recebe a carta dando lance. O que é lance? Eu dou uma oferta, olha, eu quero tirar uma carta de 400 mil, a minha parcela do consórcio é 2.500 e eu quero antecipar 30 parcelas. Se o meu lance for o maior dentre os outros consorciados do grupo, eu levo a carta. Então, só dessa maneira, se você não der o lance e ficar aguardando o sorteio, por infelicidade você pode sair na última assembleia, que é na última 120 meses. Então, para quem não tem pressa, quer guardar um dinheiro, quer investir, consórcio. Quem precisa do dinheiro imediato para efetivar a compra, mesmo custando mais caro esse dinheiro, porque aí tem juros, correção, etc., é através do financiamento bancário. É possível comprar um imóvel financiado sem dar nenhum valor de entrada? Pois então, com o caso de construtora, ou imóvel direto de construtora, é mais fácil, tá? Agora, com relação a banco, a grande maioria pede pelo menos 10% do valor da compra como entrada. Lembrando que esse 10% não é só em espécie. O próprio fundo de garantia, que é um dinheiro que a gente tem lá guardado, que não rende quase nada e que é praticamente impossível movimentar, nessas ocasiões ele pode ser utilizado. Então você pode pegar o saldo do fundo de garantia e usar ele como entrada, ou até durante o financiamento, já avançando a tua pergunta, amortizar o contrato, quitar o contrato antes. Por que isso? Porque o financiamento vai te cobrar um juro de 5, 6, 8% ao ano. E o fundo de garantia vai te pagar 2%, talvez 3% ao ano. Então está depreciando o seu dinheiro, depreciando o valor. O fundo de garantia é, sim, uma bela ferramenta nesses casos. Quando a gente fala em crise imobiliária, né, e o mercado tem altos e baixos, a melhor hora para quem quer comprar e tem o dinheiro é quando o mercado está em crise? Pois então, a crise no mercado é uma situação muito ampla, é muito generalizada. Mas daqui a pouco, o teu vizinho do prédio, de um apartamento que você namora há muito tempo, precisa quitar imediatamente uma dívida, precisa leiloar esse imóvel, precisa torrar esse imóvel.
Ou então, no bairro, tem 2 ou 3 situações de pessoas que estão passando por uma necessidade e precisam vender rapidamente. Foi o que eu falei. As situações externas, sim, elas influenciam, mas não impactam diretamente. O impacto diretamente é encontrar a situação, é encontrar a ocasião do comprador com o vendedor. E quem está procurando imóvel, está fazendo isso diariamente, acaba gerando fruto, sim, porque as situações da vida são cíclicas, né? Hoje você está bem, amanhã você está mal, amanhã, infelizmente, o dinheiro é necessário para um problema de saúde, ou você precisa mudar de estado urgente, precisa vender para comprar outro. Então, essas situações corriqueiras do cotidiano também geram excelentes negócios. Ô Silvio, na situação que eu vou te falar aqui, estou com dinheiro, quero comprar um imóvel, é melhor eu comprar um imóvel em construção, que eu aplico o meu dinheiro e deixo ele render, ou é melhor eu comprar um imóvel à vista que eu tenho mais condição de negociar esse valor? Sempre o imóvel à vista. Por quê? Porque o imóvel em construção, ele tem correção, tá? Você fica pagando parcelas enquanto construção de obra, ou fica um saldo para financiar quando ele estiver pronto, tá? E aí esse valor, ele vai sofrendo correção monetária, INCC, IPCA, IGPM, salvo se você fizer o pagamento à vista. Mas, paralelo a isso, aí temos o risco da construção. Olha, Silvio, o imóvel, quando ficar pronto, vai valer 350 e hoje eles querem 220. É um bom negócio? Não é um bom, é um excelente negócio, financeiramente. Mas nós já nos deparamos, num passado não muito distante, em Minas Gerais, diversas construtoras que quebraram, que deixaram prejuízos milionários aos consumidores, não conseguiram entregar imóvel na data, não conseguiram subir a construção, e aí a gente tem que pormenorizar os riscos, né? É por isso que eu ainda sou muito cético nessas questões e sempre que consultado eu digo, tá com dinheiro à vista, tá com dinheiro na mão, tenta buscar algo pronto, tenta negociar uma barganha, um desconto maior, mas pega o imóvel pronto. Mesmo que vamos dizer, a margem do lucro, né, projetado comparado a um imóvel em construção não seja tão vantajosa assim, é questão de segurança do negócio. Maravilhoso. Chegou uma pergunta aqui no nosso chat que fala assim: por que eu tenho que pagar a taxa de obras, né? Primeiro eu te pergunto o que é essa taxa de obras. Imagino que é um financiamento que foi feito. O que é essa taxa de obras e por que a pessoa que está comprando tem que pagar a taxa de obras? A taxa de evolução de obra nada mais é do que o juro do empréstimo que a construtora fez com o banco. A construtora XYZ vai fazer a construção de um empreendimento, ela apresenta o projeto no banco e diz, banco, eu preciso de 10 milhões para fazer essa construção. O banco empresta esse dinheiro em etapas, em cronogramas. Primeira etapa, fundação, 1,5 milhão. Aí, terminou a fundação, vai lá o perito engenheiro do banco, valida aquela etapa, faz uma nova injeção de capital, até concluir os 10 milhões que foi orçado. Enquanto isso, as construtoras vão vendendo as unidades através da promessa de compra e venda. É o imóvel na planta, né? E, por consequência, ela repassa o juro deste empréstimo ao consumidor. O consumidor é obrigado a pagar esse juro só se for pactuado. Se não for pactuado no contrato do consumidor, ele não tem essa obrigação, tá? Muitos contratos de construtora deixavam isso em branco, passava batido, depois começaram a cobrar do consumidor, o consumidor entrou na justiça e reverteu. O pactuado tem que ser cumprido. Se você comprou um imóvel na planta e foi avisado, olha, você vai ficar pagando 24 meses de evolução de obra antes de receber o imóvel, aí sim tem que ser pago. E esse valor sim vai aumentando conforme vai avançando a construção. Silvio, qual que é a diferença entre o contrato de compra e venda de imóveis e a escritura definitiva? São duas coisas distintas. Perfeito. O contrato de compra e venda, ou também arras, ou também promessa, pode ser chamado assim, é a intenção, é o amarrar do negócio. Eu quero comprar o imóvel, a Moninha quer me vender o imóvel. Moninha, eu vou te pagar à vista. Ok, Silvio. Só que, Moninha, eu vou te pagar na escritura. A escritura é o documento oficial que deve ser levado ao registro de imóveis. Poxa, Silvio, mas tu só vai me pagar na escritura, que vai levar, sei lá, uma semana, 10 dias, 15 dias para ficar pronta? E se tu desistir desse negócio? Eu deixei de vender para outro e você não comprou. Para isso existe o contrato de compra e venda, a promessa de compra e venda. A gente já firma o negócio
eu já garanto que eu vou comprar, você garante que vai me vender, a gente estipula uma multa se alguém quebrar o acordo e aguarda a escritura ou o financiamento, né? Quem não for pagar à vista, for fazer financiamento, aguarda o financiamento para efetivar a transação e, por sua vez, levar até o registro de imóveis, registrar essa informação para ficar lá averbado na matrícula. Silvio, se o imóvel apresenta algum defeito depois que eu comprei, são duas situações, o imóvel novo e o imóvel usado que eu comprei. O imóvel novo, com quem que eu reclamo, se eu comprei direto da construtora, mesmo com o corretor de imóveis, ou eu reclamo com o corretor, e o imóvel usado também, aonde que eu vou reclamar isso? O responsável pela construção é a construtora. Tem o responsável técnico, tem os seus engenheiros e ela que responde. Sendo novo ou sendo usado, o que vai influenciar é o tempo que esse imóvel está pronto, para a gente falar das garantias construtivas. E aí, quando a gente fala das garantias construtivas, dependendo da situação, pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, depende do tipo de vício. Se é um vício oculto, é um vício que acaba acontecendo, uma situação que acaba ocorrendo com o passar do tempo, com o usar o imóvel, e também aqueles vícios a olho nu, né? Aqueles problemas construtivos já de imediato, que você já pode contestar imediatamente. Primeiro passo, procurar o construtor, por escrito, indicar que existem essas irregularidades, pedir um prazo ou conceder um prazo para que seja feito os reparos. Não ocorrendo, aí você pode buscar a justiça, dependendo do valor, até o juizado especial, que é mais rápido, né? Para que seja obrigado a fazer ou indenizar o comprador. Mas aí foi como eu falei, dependendo do tipo de vício e o tempo que existe já neste imóvel. Silvio, eu posso vender um imóvel mesmo que ele esteja financiado? Pode, de duas maneiras. Você pode vender e o comprador transferir esse financiamento para si ou quitar, né? É uma alternativa. Ou um não mais indicado, mas muito usual, contrato de gaveta. O pessoal chama de contrato de gaveta, que é o seguinte: Moninha, você tem um imóvel financiado, eu vou comprar de você, eu vou te pagar as chaves e vou ficar pagando a parcela no teu nome até quitar. É uma outra opção. Claro que não é mais indicada, porque você vai deixar o seu nome com um terceiro. E se o terceiro inadimplir, quem vai responder é você. Então, o ideal é financiado? Vai até o banco, transfere o financiamento, se a pessoa não consegue quitar, ou se ela vai pagar à vista, quita o financiamento e aí libera o seu nome e a sua obrigação perante o banco. Entendi. E outra situação, o proprietário alugou o imóvel, ele pode pedir para o inquilino sair antes de vencer o contrato? Pode, com 30 dias de antecedência e pagando multa, tá? Porque a multa ela é um equilíbrio do negócio. Eu tenho um imóvel que está ocupado, se eu for pedir para morar, eu notifico 30 dias. Se eu for pedir a desocupação para vender, eu tenho que primeiro dar preferência ao meu inquilino. Ele tem 30 dias para se manifestar se ele quer ou não comprar este imóvel. Se ele não quiser comprar, aí sim ele tem que desocupar. E, se não tiver fechado ainda o tempo contratual, eu tenho que pagar a ele a multa proporcional aos meses que faltam para fechar o nosso pacto. Ô Silvio, antigamente, eu não sei como que é hoje, mas antigamente as pessoas tinham muito medo disso. A pessoa entrou dentro do meu apartamento e não vai sair. Como que funciona hoje se a pessoa fala que não vai sair? Hoje tem algumas ferramentas excepcionais de segurança para o locador. Uma delas é o seguro fiança. O que é o seguro fiança? Antigamente se pedia fiador, se usava muito calção, né? Adianta 3 meses, 4 meses. Mas o seguro fiança é uma ferramenta que você faz o seguinte: eu vou alugar o imóvel para o Pedro. Então o Pedro entra com a documentação da seguradora, a seguradora vai afiançar o Pedro, porque se o Pedro não me pagar o aluguel, ou o Pedro estragar o meu imóvel na hora de entregar, ou atrasar de forma consecutiva e não desocupar, quem trata tudo isso é a seguradora, com o corpo jurídico dela, com a equipe de reforma dela. Você não se incomoda com nada. Você recebe da seguradora e ela trata disso. Agora, quem não usar esse serviço, tem o velho bom fiador, tem o velho seguro calção. E sim, se a pessoa não desocupar,
a única ferramenta é o Poder Judiciário. Você vai entrar com uma ação de despejo, culminada com cobrança de aluguéis. Maravilhoso, Silvio, maravilhoso. Vamos lá, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Moni, a gente está passando, como a gente falou lá no início do nosso gostoso bate-papo aqui, num fim de pandemia, as pessoas ainda estão se capitalizando. Então a gente sempre lembra, se você tem um financiamento imobiliário hoje, está passando por alguma dificuldade em pagar, ou está vendo ali na frente que já não vai conseguir pagar a próxima parcela, busquem auxílio, busquem ajuda, procure o banco. Alguns bancos ainda têm ferramentas de negociação, pausa de cobrança, incorporação de parcelas em atraso. A gente já falou diversas vezes aqui no teu programa que se você atrasar mais de 3 parcelas, a execução ela é sumária, ela é rápida, ela é extrajudicial, o consumidor perde o que pagou e perde o seu imóvel. Então não deixa postergar o problema. Enxergou o problema? Vai buscar ajuda. Dá para negociar com o banco, dá para mudar o banco, tem uma ferramenta chamada portabilidade de crédito, você leva o empréstimo de um banco para outro pagando um juro muito menor. Tem diversas formas de buscar auxílio, mas no início, não quando estiver lá no desespero, lá na pressão, lá naquela ligação diária do banco, que aí fica muito mais difícil achar soluções. Maravilhoso. Gente, telefone na tela, 31 3339 7500. WhatsApp, 31 99229 0008. Instagram, @mutuariosmg. Correta a informação, Silvio? Perfeito, perfeito. Eu não faria tão bem. Silvio, muito obrigada de sua presença aqui no Manhã da Piedade. Deus abençoe o seu trabalho. Lembrando que você está na Brumadinho. Qual o número? Brumadinho 712 no Prado, bem pertinho da Amazonas, bem pertinho da sede antiga, esperando o consumidor para atendê-lo das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, de segunda a sexta. Amém. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Obrigado pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Que Deus